Olá, pessoal. Fala Pública Podcast. Tenho o prazer de receber no episódio de hoje uma grande amiga nossa, uma advogada que está despontando no direito aéreo, doutora Marcela Nunes. Além de que, né, Pietro, ela é nossa colega da LERJ também, né, Pietro? Com certeza. Lá no plenário a gente se esbarra o tempo inteiro, né? Para cima e para baixo, e agora se destacando justamente no direito aéreo. Eu já estou cheio de dúvida aqui, tá? Porque eu viajo bastante, tenho muitos problemas e vou querer ajuda novamente, né? Fala aí, Marcela. Bem-vinda, querida. Obrigada. Boa tarde, Flavinha. Boa tarde, Pietro. Agradeço imensamente por estar mais uma vez aqui com vocês. É uma honra poder compartilhar assim, um pouco de conhecimento que eu tenho com grandes amigos e com o público aí do podcast. Marcelinha, a gente está aí num problema muito sério, que são as companhias aéreas, né? E eu queria que você falasse um pouco como é que você chegou até aqui no direito aéreo. Fala um pouquinho dessa sua trajetória. Então, na verdade, eu associei duas coisas que eu gosto muito, né? Que é viajar e o direito. Então, quanto mais eu viajava, mais eu percebia os problemas das companhias aéreas. Porque a gente vê muito caso de cancelamento de voo, de atraso de voo, de overbooking, de no-show. Então, assim, são uma série de problemas e que muitas vezes não é explorado pelos advogados. Você vê, assim, os advogados, eles atuando de uma forma macro no direito do consumidor e eles não se atentam tanto aos casos contra companhias aéreas. E as companhias aéreas, elas têm um perfil de atuação muito parecido, sabe? É muito descaso com o consumidor. O consumidor, ele fica muitas vezes ao mando e desmando da companhia aérea. A companhia aérea vai falar, olha, seu voo foi cancelado. Aí você fala, tudo bem, eu tenho compromissos, eu tenho reuniões marcadas. E eles falam, tá, mas a gente não pode fazer nada. Seu voo foi remarcado e só para daqui a 3, 5, 10 horas. Então, assim, esses casos, eles me tocaram muito. E a partir disso, eu comecei a ter um olhar mais sensível para casos contra companhias aéreas. E em decorrência dessa minha paixão por viajar também. Eu acho que é importante a gente ressaltar, né, Pietro, que a doutora Marcela, ela além de advogada, ela é uma excelente assessora parlamentar. Então, quer dizer, ela conhece muito bem do legislativo, né, com as suas proposituras, e atua nessa questão de frente lá com o mandato que ela representa, né? Não, com certeza. Assim, quem nunca viajou e teve uma mala lá com a rodinha quebrada, né? Minha mala novinha, toda arrebentada quando voltou. A gente vê muito na televisão aqueles casos dos funcionários jogando mala para cá, jogando mala para lá. E de fato falta um pouquinho de orientação e de esclarecimento nesse sentido. Eu já tive problemas anteriormente e agora recentemente até acionei Flavinha, acionei até a Marcela. A mim também. Eu tive para falar com a doutora Marcela. eu tive uma viagem cancelada com 2 compromissos em Brasília com minha equipe e a gente no aeroporto madrugamos lá e assim foi realmente um descaso total. A gente teve péssimas informações do que de fato iria acontecer, falaram que só teve um problema com óleo e tudo mais. E aí eu liguei imediatamente, Marcela, pelo amor de Deus, me ajuda aí. E ela me deu toda a orientação e assim, realmente, a gente falta justamente alguém específico. Mas assim, curiosidade minha, o que mais te atrai, o que mais te seduz nessa questão do direito aéreo? Porque não é algo tão comum de você ver, por exemplo, eu vejo muito assim, civil, trabalhista, criminal, consumidor. E não vejo, de fato, a advogado no direito aéreo. Então, exatamente por conta dessas viagens que eu faço e a ausência de informação. Porque, por exemplo, se você tem um cancelamento de voo, atraso de voo, você precisa pedir uma declaração de contingência para a companhia aérea. E os advogados, eles não falam sobre isso. Aí, muitas vezes, a pessoa teve o atraso e para comprovar, assim, a gente consegue comprovar de outras formas, além, obviamente, dessa declaração de contingência, mas também essa declaração, ela é um documento muito forte para o processo. Então, por exemplo, declaração de contingência, relatório de regularidade de bagagem, quando a sua bagagem é danificada, porque muitas vezes a bagagem é danificada e o passageiro, por exemplo, depois de 10 dias ele vai recorrer, falar, não sabia, e o prazo são 7 dias. Então, às vezes, ele perde esse prazo para recorrer à companhia aérea e a companhia aérea fala, olha, eu não vou resolver. E aí, por exemplo, se você sabe dessas informações, você fica muito mais munido de informações para você pedir a sua reparação, para você eventualmente ajuizar uma ação, entendeu? Indenizatória em face da companhia aérea. Então, o que me seduziu de fato foi a ausência de informações. Eu acho que, assim, a gente não mencionou isso no início, mas eu sou especialista em direito eleitoral pela PUC e sou especialista em direito público e privado pela Emerge.
Então, eu tenho uma especialidade no direito como um todo. E eu via pouca informação sobre isso. Pouquíssimas pessoas falando sobre isso. A gente não tem, por exemplo, na Emerge a gente não teve uma pauta sobre direito aéreo. A gente tem direito do consumidor. Tá, mas e a relação jurídica com as companhias aéreas? E ninguém vai falar sobre isso? Enfim, e aí eu percebi que era uma pauta sensível, uma pauta com pouca regulamentação, uma pauta com poucos advogados atuando e preferi se especializar. Me especializar nessa área. Marcelinha, Um nicho bom ser explorado, né? Eu vou por parte, que você fala muito rápido, mas a gente vai aqui por partes. Vamos devagar. Vamos primeiro explicar para quem está nos assistindo o que é a declaração de contingência. Eu, passageira, tive um voo atrasado. Eu pego essa declaração de contingência? Sim. Como eu pego? Como é que eu faço? Como eu procedo? Então, você vai até o balcão da companhia aérea. Quanto tempo de atraso? Então, a partir eu já diria, a partir de 1 hora você já pode pedir essa declaração de contingência. Porque, assim, o seu voo, quando a gente tem uma relação jurídica, o contrato de transporte, ele é um contrato de resultado. Ele não é um contrato de meio. Ou seja, a companhia aérea, ela precisa entregar o passageiro e a sua mala no local onde foi contratado. Então, por exemplo, eu contratei um voo saindo do Rio de Janeiro para São Paulo, no horário de 11h30. 11h30 esse voo tem que estar saindo. Se ele atrasa 30 minutos, já tem uma irregularidade aí na relação jurídica. Mas, assim, a partir de 30 minutos ainda é considerado, pelo menos, aceitável, no judiciário, como um mero aborrecimento, uma questão cotidiana que pode acontecer. Mas, a partir de 4 horas, a gente começa já a pensar numa indenização, uma possível indenização em decorrência daquela perda. Porque você pensa, imagina você ficar 4 horas dentro de um aeroporto, por exemplo, em São Paulo. Eu já fiquei 2 horas dentro de uma aeronave. Então, isso acontece muito. Você está longe de casa, você está sem seus pertences. Muitas vezes você perde compromissos. Muitas vezes você perde tempo. Então, a partir de 4 horas, a gente já começa a pensar nesse atraso indenizável. Em relação à declaração de contingência, ele é um documento que é emitido pela própria companhia aérea. No balcão? No balcão. Você vai até o balcão. Ela é obrigada a me dar a declaração de contingência. Exatamente, para demonstrar o motivo, porque ali vem tudo relatado. O motivo do atraso, o motivo do cancelamento, porque sabe o que acontece? Muitas vezes eles colocam lá problemas operacionais, certo? Aí você ajuiza a ação contra a companhia aérea. Aí lá eles colocam na contestação que foi em decorrência de um mau tempo. Aí você fala, tá, mas na declaração de contingência você está falando que foi um cancelamento operacional. E aí você já começa a contra-argumentar ali. Perfeito. E aí a sua ação já fica mais robusta. Sim. Perfeito. Entendeu? Então, assim, essa declaração de contingência... Ele é obrigado a me dar. Ele é obrigado a te dar. Ela é importante para o processo, sim. E ela, só para a gente explicar melhor, ela vai me declarar como consumidora o que aconteceu para a aeronave estar atrasada ou voo cancelado. Sim, um ou outro. Ela tem... É um relatório, na verdade, uma declaração bem simples, tá? Eles falam, o voo tal, horário tal, foi cancelado por motivos de... Aí tá lá, cancelamento por questões operacionais, mau tempo, enfim. Tá. Mas aquela declaração... Eles têm que te dar. Eles têm que te dar. Perfeito. Aí, beleza. Esse é um ponto. O outro ponto que você acabou de falar, que é o relatório de regulagem de bagagem. Irregularidade de bagagem, desculpa. Isso. O que é isso? O que eu preciso fazer para ter esse relatório de irregularidade de bagagem? A mesma coisa. Chegou a sua mala. Você pegou Peguei a sua da mala, esteirinha. pegou da esteira. Sua mala toda quebrada. E aí você já, inicialmente, tira foto. Primeira, o que eu sempre falo para os meus clientes, tira foto de tudo. Eu até falei pro Pietro, tira foto sua, tira foto do balcão, tira foto de tudo, porque quanto mais fotos, exemplificar, mais documentos e melhor fica, né, o processo. Eu até filmei, eu perguntei, obviamente, para o funcionário, para não gerar nenhum tipo de constrangimento, a questão de que se eu poderia filmar ele me falando relatando o que aconteceu. E eu fiz um vídeo, ele relatou sem problema algum. Ainda perguntei ele qual o nome dele, ele anotou na declaração de contingência o nome. E assim, realmente foi prático. Foi prova para processo. Mas se por um acaso não tivesse ligado, não teria esse conhecimento ou teria essa desinformação. Não tivesse ligado para advogada. Porque eles tentaram me empurrar um voo horas depois de um compromisso que eu tinha. Na verdade, eu tinha 2 compromissos nos ministérios lá em Brasília. E assim, já tinha estourado uma agenda e o outro ia chegar 15 minutos atrasado, ou seja, 2 estourados. Então, assim, me prejudicou absurdamente. Sem falar que meu voo estava marcado para 10h20 da manhã e eles queriam me empurrar um voo às
15h30. Ou seja, Perdeu todo muito dia. mais que 4 horas. É. Matou minha agenda toda, prejudicou bastante. E aí, minha bagagem chegou estourada, peguei lá na esteirinha, Isso. Tirou foto. exijo relatório de irregularidade de bagagem. Ele Isso também aí, é obrigado a me Ele dar. também é obrigado a te dar. Ele vai ali discriminar tudo, como a sua bagagem ela foi recebida por você. Mesmo ela tendo extraviado também? Não, a extravio é outra coisa. Ok, esse é o Extravio. ponto. Esse é em relação à bagagem danificada. Ok. Sua bagagem foi danificada, eles vão te encaminhar esse relatório, eles vão te entregar esse relatório e lá vai estar o estado da sua bagagem. E aí, a partir disso, você pode pedir uma nova bagagem, você pode pedir que eles consertem a sua bagagem ou que eles te deem um valor da bagagem, né? O valor que você pagou correspondente à bagagem. O problema é que muitas vezes a companhia aérea não faz. Não. Você Nunca. pede, porque assim, é importante você pega esse relatório de irregularidade e você encaminha um e-mail para a companhia aérea. Fala, olha, aconteceu em 7 dias. O prazo é sempre de 7 dias corridos, tá? Então, assim, não deixa, vou fazer isso na próxima segunda-feira. semana. Não. Chegou em casa, já faz isso. Já Corrido, se libera. 7 dias. 7 dias corridos. Aí você vai encaminhar para a companhia aérea e a partir disso ela vai te dar uma resposta. Vai ter um prazo ali para te dar uma resposta. O problema é que muitas vezes a companhia aérea coloca vários entraves, fala, porque você precisa de nota fiscal. Não, você precisa, na verdade, apenas da sua bagagem, que ela seja consertada, né? Ou trocada, enfim. E aí, muitas vezes eles colocam vários entraves, vários problemas e não resolvem. E aí você precisa, novamente, ajuizar uma ação. E aí, além do pedido de indenização, em decorrência da bagagem que foi danificada, você também pode fazer um pedido de compensação por danos morais. Marcelinha, é um assunto muito interessante essa nossa pauta aqui hoje, porque direito aéreo, como você disse, poucos esclarecimentos nós temos. E volta e meia a gente tem problema de atraso de voo, cancelamento. Quais são os problemas mais comuns que acontecem? Então, os mais recorrentes são cancelamento de voo, atraso de voo, no-show, overbooking, mala danificada, extravio de mala. Esses são os principais. No-show, explica pra gente. O no-show é quando você não vai, quando você perde alguma das passagens. Por exemplo, sua passagem está marcada para... Conexão. Não, por exemplo, sua passagem está marcada para hoje, você não vai. A companhia aérea, ela te impede de você, por exemplo, aí você foi de ônibus para São Paulo, impede que você pegue o voo, você utilize essa passagem de volta. Entendi. E assim, isso é permitido. O problema, o que essa questão tem gerado é muita controvérsia na jurisprudência. Por isso que eu falo sobre a regulamentação que a gente não tem. Porque assim, hoje, o principal ato normativo que regula as relações contra companhias aéreas é a ANAC, né? São os regulamentos da ANAC. Então, a gente fica muito à mercê de uma legislação que muda, né? Muda o tempo todo. Enfim, então, o no-show, ele ainda não é regulamentado, mas os juízes entendem que como a sua relação jurídica, ela começou a partir de um voo de ida e de volta, você não poderia usar apenas o voo de volta. Uma perna só. Exatamente. Mas existem outros juízes que entendem que sim, que apesar da relação jurídica ser dos dois, você não teria por que você ser impedido de usar uma das passagens. Se você comprou as duas, você está pagando as duas, você poderia usar. Sim. Só que isso é uma controvérsia na jurisprudência. Então, assim, se, por exemplo, o que eu indicaria para os meus clientes você não conseguiu viajar, você vai precisar usar só uma passagem, eles não permitiram. Novamente, grava tudo. Se puder gravar também, grava. Se eles não deixarem você gravar o rosto, você grava para baixo, demonstrando que você foi impedido de voar, né? De participar daquele voo. E aí é sorte. É você ajuizar a ação e tentar a sorte. Vamos de pelo lá. menos você ser reembolsado daquele valor. Isso. Agora você falou do no-show, né? Overbook. Overbooking. Explica para o pessoal que está ali de fora. A gente que é do direito, a gente tem esse juridiquês muito Sim. na ponta da língua. Mas quem não conhece, o que é o overbooking? Então, o overbooking ele é uma prática muito utilizada pelas companhias aéreas. As companhias aéreas, elas vendem mais passagens do que assentos no avião. Porque elas entendem que muitos passageiros, eles não vão comparecer. E aí, para eles não ficarem com esse déficit, eles vendem mais passagens. Só que o que acontece? Muitas vezes, na maioria das vezes, né, os passageiros, eles vão pro voo. Claro, ninguém quer perder dinheiro. E aí, o passageiro ele fica sem assento, porque já não tem mais assento no avião. E aí, muitas vezes, a companhia aérea oferece R$1.000 de voucher para a pessoa utilizar ali como uma compensação. E, às vezes, o voo é remarcado para 5,
6, 10 horas depois. E a partir do momento que o passageiro ele aceita esse voucher, isso não pode ser discutido depois em juízo, Isso porque é ele já importante está falar. sendo, porque ele já está sendo compensado pelo atraso. Então é o que eu falo, é você dar a sorte, porque eles podem remarcar o seu voo para daqui a 30 minutos, mas eles podem remarcar o seu voo para daqui a 12 horas, 13 horas. Eu já tive casos em que o voo foi remarcado para 10 horas depois. Nossa. Eram 2 crianças, eram 2 pais, né, com 2 crianças e um idoso. Mas assim, tudo bem que não foi overbooking. Ele simplesmente foi uma conexão que foi muito próxima uma da outra. E aí eles perderam o voo por conta de bagagem, enfim. E aí a companhia aérea só remarcou para 10 horas depois. Aí você imagina, 10 horas com 2 crianças pequenas e um idoso. E essa idosa estava sem a mala dela, porque a mala dela foi enviada, né, foi enviada para o destino e ela tinha vários problemas cardíacos, ou seja, os remédios dela estavam todos dentro da bolsa. Nossa. Não, essa foi uma ação, assim, bem... que eu fiquei muito tocada, porque eu imaginei o estresse. Eles compraram assentos para ficar a família toda perto. Eles mudaram todos os assentos. Nossa. Mudaram todos os assentos. Os pais, a sorte que depois de muito pedido, né, eles conseguiram colocar uma criança com cada pai, porque era para ser tudo... Imagina, uma criança do lado de 2 Tá adultos louco. desconhecidos. Imagina o constrangimento que é você fazer um planejamento de uma viagem, você viajar com a tua família, tudo organizadinho, planejado, e depois, na hora H, tudo se desfaz. Exatamente. Tudo atrasa. Não sabe qual é o compromisso que tem lá, a questão da saúde mesmo, a questão do estresse. Enfim, é um descaso realmente bem grande. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, porque eu já passei por isso, que é a questão da indenização no local. A empresa aérea, às vezes, ela quer compensar você... Te dando voucher. De dar um voucher. E eu tive uma mala que uma rodinha sumiu e ela veio arranhada. Daí, o engraçado é que eu parei num guichezinho que tem logo depois da esteira assim da companhia aérea e ofereceram milhas. Olha, eu vou te oferecer tantas milhas. E engraçado, Flavinha, que já estão tão habituados com essa questão das malas ficarem avariadas lá, que eles têm uma caixinha cheia de rodinha e foi procurando qual rodinha encaixava na minha mala. Eu filmei, não. tirei foto na época, até fui indenizado por isso posteriormente Que por absurdo. advogado. Mas assim, sabe, o descaso das companhias aéreas ficou tão grande, talvez pela falta de fiscalização, de regulamentação, não sei exato, mas que existe, que ele já tem o hábito de, me ofereceu, sei lá, 5 mil milhas, não lembro exatamente na hora que... vergonha, E né? eu falei assim, não aceito, eu quero só um documento. Na época eu fui orientado pela minha irmã, que tem uma empresa uma agência de turismo, e ela falou, Pedro, pega o documento aí no guichezinho. E aí aumentaram, quando eu falei que eu não queria, aumentaram o valor. Das sabe? milhas. E assim, é comum acontecer isso, deles oferecerem milhas, Sim. deles repararem as malas. Ah. E uma vez que ofertado e você aceita, porque eles mandam por e-mail, eles formalizam por e-mail. Sim. Claro. Uma vez você aceitando, não tem Acabou. como contestar depois. Não. Não, porque você já está aceitando uma compensação em decorrência de uma falha no serviço da empresa. A empresa, ela presta um serviço falho. Você aceita essa compensação através de milhas, de dinheiro, enfim, de voucher. O juiz ele já vai entender que você já foi compensado. Claro. Em decorrência, o fato de você já estar aceitando, para você aquilo ali já valeu. E aí, se você quer contestar isso em juízo depois, Acabou. o juiz até pode entender como uma fé da sua parte. Olha, você aceitou e agora você está querendo contestar. Quer ganhar 2 vezes? Exatamente. Se você pega um juiz um pouco mais incisivo nesse sentido, é um problema. Marcela, eu vou te fazer uma pergunta e ao mesmo tempo eu vou exemplificar para você explicar para os nossos amigos que estão nos assistindo. É o seguinte, eu tinha uma audiência uma vez em Floripa, em Navegantes. O meu voo, ele iria do Rio para Navegantes, sairia 3h30 da manhã. E eu tinha uma audiência que não poderia faltar. E eu e meu cliente compramos a passagem aérea com bastante antecedência. Quando nós chegamos no balcão, não vou falar aqui a companhia aérea, obviamente, ele disse simplesmente o seguinte, seu voo está cancelado. Aí eu falei assim, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Se o meu cliente não comparecer em Navegantes no horário da audiência, nós compramos com bastante antecedência. Nós estamos comprando voo de 3h30 da manhã para chegar lá com bastante antecedência, ir para um local, dar uma descansada e ir para a audiência. Se o meu cliente não chegar na audiência, ele vai ser preso. Era uma ação de alimentos. Caramba. E o rapaz no balcão, estou te fazendo essa exemplificação para chegar na minha pergunta, o rapaz no balcão falou assim, mas a senhora não tem esse direito. Eu falei, não, eu tenho esse direito sim. Eu tenho esse direito de você remarcar a minha passagem para ainda hoje, porque senão eu vou, além de processar vocês, e se o meu cliente for preso, eu mando prender vocês também. Por não cumprimento de ordem judicial, porque isso é uma audiência de alimentos,
ele tem obrigatoriedade de comparecimento lá e dei aquela forçada de barra. Resumindo, o meu voo que iria direto do Rio para Navegantes, eles conseguiram Rio-Floripa. Em Florianópolis, eles nos ofereceram uma van para que nós chegássemos ao Fórum de Navegantes com um pouco de antecedência. Um pouco, eu digo, meia hora de antecedência. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: o que as pessoas geralmente não sabem sobre os seus direitos? Então, exatamente. Você pode pedir Voo cancelado, primeiro exemplo. O que eu posso pedir? Você pode pedir que você seja realocado em um próximo voo de uma outra companhia aérea. Ah, mas a gente não tem vaga, não eu tem sou Gol, disponibilidade. ele pode mandar para Azul. Exatamente. O problema, Flavinha, é que eles não vão cumprir. Você vai pedir, eles vão falar, a gente não pode fazer. Isso aconteceu comigo também. Eu ia viajar fui viajar para Argentina, para Buenos Aires, nas férias, enfim. E o meu voo, eu contratei um voo para sair do Rio de Janeiro mais ou menos 7 da manhã. E aí, quando eu fui comprar uma bagagem extra na companhia aérea, eu vi que o meu voo tinha sido remarcado para 7 da noite. Só que eu falei, eu não marquei para 7 da noite. E eles não me avisaram, eles remarcaram de forma unilateral, eles não me avisaram, não pediram autorização, nada. Que já estão errados por aí. Completamente. E aí, só que eu ia perder um dia inteiro. Se você chegar às 7, é diferente de você chegar às 7 da manhã para 7 da noite. 19 horas. E aí eu comecei a encaminhar, eu falei, olha, eu quero ser remarcada em um outro voo, num horário parecido numa outra companhia aérea. Eles só falam que não tem essa possibilidade. E você aí? tem que ser remarcado. E aí que eu precisei ajuizar uma ação contra a companhia aérea. Entendeu? Por conta de todo o transtorno que eu tive. Porque eu sou assessora na Alerj e nesse dia, e o plenário iria acabar nesse dia, era uma quarta-feira, meu voo ia ser na quinta de manhã. Eu comprei exatamente esse horário porque daria tempo de chegar para a chegar sessão. Em casa, e terminar a sessão, ia dar tempo de eu chegar em casa, organizar a mala, enfim, tudo. Eu tive que trazer minha mala para cá, para poder sair daqui por volta, eu ainda tive que sair um pouquinho antes de terminar a sessão, para conseguir chegar no aeroporto às 7 da noite para fazer conseguir pegar o check-in voo. para viajar. Exatamente. Então, quer dizer, voo cancelado. Você pode pedir a remarcação, você pode pedir para ser realocado em outro voo, o problema é se eles vão fazer, né? Se não você fizer, pode pedir, ajuização. Voo atrasado. Mesma coisa, você pode pedir. Aconteceu a mesma coisa comigo, é impressionante, né? A gente sempre passa por isso que eu falo, assim, como eu viajo com recorrência, sempre acontecem esses contratempos. Aconteceu a mesma coisa, eu tinha um compromisso, eu estava em São Paulo, precisava chegar no Rio, sei lá, meio-dia, porque eu tinha um compromisso 1h. Eles atrasaram meu voo para 3 horas depois e eu tinha um compromisso de trabalho. Falei, olha, eu quero ser realocada, fui lá, expliquei, quero ser realocada no próximo voo, não pode fazer nada, a gente não pode fazer nada. Aí, o que você faz? Ajuização. Aí, assim, muitas vezes os juízes, eles falam, porque, com razão, tá? Como eu falei, eu estudei na Escola da Magistratura e eu fiz estágios, enfim, com juízes e eu sei que, realmente, a gente tem uma super judicialização dos casos, assim. A gente tem uma quantidade muito grande de ações. Só que tem vezes que você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer, porque assim, a companhia aérea, ela age com você através ela manda e desmanda no que ela vai fazer e você controla não tem, a sua vida do jeito que ela quer. Tem um descaso gigante com a população, na verdade, né? A gente vê que você falou da questão de achar um outro voo, eu até tive eles tentaram ver um outro voo que tinha, eu estava no Internacional, no Galeão, mas viram que tinha um outro voo de uma outra companhia no Santos Dumont, só que não dava tempo de eu chegar e pegar esse voo. De uma outra companhia. Eu até achei interessante nesse primeiro momento, porque eu falei assim, poxa, parece que estão tendo uma boa vontade de tentar resolver. Só que, de fato, Flávia, é algo que a gente vê normalmente, assim, é muito descaso. E aí eu fico me perguntando, Marcela, o descaso é tão grande, porque a gente vê isso com todo mundo. Eu tive várias experiências e viajo também com muita recorrência. Você viaja, Flávia também viaja. A gente sempre está se deparando com isso. Vale a pena colocar na justiça? Porque a sensação de que tem é de que eles ficam impunes, porque não sei, porque se faz sempre e é acionado sempre, toma um prejuízo, eu não quero ter minha empresa tomando prejuízo. Então, assim, a minha dúvida é o seguinte, você como advogada e bem atuante nessa área, vale a pena botar na justiça? Olha, se eu posso dizer que uma coisa é que vale a pena, porque assim, as empresas, elas já têm um valor separado para indenização, tá?
E para a empresa para as companhias aéreas é muito mais fácil você ter um valor separado de indenização do que você reformular todo um sistema que já funciona há anos e que, infelizmente... Deu problema naquele dia. Deu problema, infelizmente vai seguir. Então, assim, vale muito a pena. A OAB, ela veda a gente mencionar alguns processos, mas eu posso dizer que as indenizações variam entre 5 e 30, 40 mil reais. Existem casos, assim, bem emblemáticos de indenizações bem altas, porque, assim, os próprios juízes, eles veem o que os passageiros, eles passam, sabe? Que eles também viajam. Exatamente, tem companhia, gente, que assim, Absurdo. Não importa se você fez uma viagem que a passagem foi 300 reais ou se ela foi 20 mil, tá? Porque eu já peguei ações assim, que era uma viagem, né, para um país X, que a passagem era caríssima, a primeira classe, tudo, deu problema na viagem. Então, assim... Não tem classe. Não tem classe. Se tiver que dar problema, vai dar problema na viagem de 300 reais, vai dar problema na viagem de 20 mil reais, e você não tem o que fazer, a não ser ajuizar uma ação contra a empresa para você, pelo menos, tentar ser compensado pelos danos morais que você sofreu. Porque foi o que a gente mencionou, né? É tempo, é dinheiro, é desgaste. Estresse. Olha, eu fico 2 horas no avião, no aeroporto, assim, às vezes esperando, porque eu sempre chego um pouco antes, né? E eu já fico agoniada, eu falo, nossa, quero voar. Primeiro que eu tenho um pavor de avião, né? E eu já fico assim, eu tenho que voar, quero ir. E eu geralmente tomo remédio mais ou menos 1 hora antes do voo. Imagina se meu voo atrasa. Casa de Ferreira, espeto de pau, né, Flavinha? Não, eu tenho pavor de voar. Trato isso na terapia, eu já sempre levo meus remédios, assim, porque eu tenho realmente pavor. Então, 1 hora antes eu já tô tomando meu remédio. Se o voo atrasar... Passou o efeito. Eu nem sei o que eu faço, tem que triplicar a dose quase. Marcelinha, a gente estava falando ainda sobre os direitos e eu queria que você explicasse o seguinte, atrasou 1 hora, o que eu tenho direito a fazer? Você já, a partir do atraso de 1 hora, você já começa a ter direito a alguns tipos de assistência. Por exemplo, alimentação e internet. Você já tem direito a isso. A partir de 2 horas, você já tem direito a fazer uma ligação à internet de graça. A partir de 4 horas, na verdade, isso tudo está regulamentado pela ANAC, tá? Novamente, sem regulação legislativa. Só pela ANAC. Então, quem organiza isso, infelizmente, assim, não que não seja um órgão de excelência, mas assim, a gente sabe que o poder, a legislação ela deve ser feita pelo poder legislativo, claro, né? Enfim, quem tem legitimidade e quem foi democraticamente eleito para isso. Enfim, e aí a partir de 4 horas você já pode ter direito à acomodação e transporte em caso de pernoite. Por exemplo, seu voo ia ser meia-noite, e aí você mudou para 4, 5 da manhã, você já tem direito a transporte para você ser alocado em um hotel, e o transporte de ida e volta, alimentação já, internet, enfim, e o hotel. Só que muitas vezes, novamente, isso não acontece. Ofertado. Já tive casos que, mesma coisa, 12 horas de atraso de voo, o pai estava com os filhos voltando de Orlando e pediram para serem realocados, né? Para serem, na verdade, colocados em um hotel. Todos os hotéis da região que a gente tem convênio estão indisponíveis, então fica aí no aeroporto deitado com seus dorme filhos. Aí. Gente, assim, quando a gente começa a trabalhar com essa parte de direito aéreo, você começa a tomar pavor. Eu não despacho mala. Eu fui pra Argentina com uma mala de mão. Eu passei um frio que vocês não têm noção, mas eu comprei aqueles sacos a vácuo, sabe, pra colocar minhas roupas, porque eu não despacho mala. Aí meu marido falou assim, Marcela, pelo amor de Deus, despacha essa. Eu falei, Rafael, não vou despachar mala. Eu conheço, eu sei os meus clientes perdendo. Eu com várias roupas, falei, não vou, não tem condição. Despacha a sua se você quiser. Ele também ficou com medo, não despachou. Mas aí a gente voltou da Argentina, quase não conseguiu trazer nada, porque assim... não tinha outra mala. Não tinha outra mala. E eu com medo também, falei, não, minha mala eu não despacho. Marcelinha... Marcela, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Na verdade, assim, atrasou meu voo 1 hora. Eles vão me dar um voucher para fazer um lanche lá. A empresa identificou a falha, me deu um voucher. Eu aceitei o voucher. Cabe ainda uma ação ou não? Olha, eu aceitei o voucher, então eu estou sendo... meio contemplado. Ou então aconteceu de atrasar 4 horas e me deram internet, me deram lanche, enfim, me acomodaram. Vale a pena ou é cabível essa questão de acionar ainda judicialmente? Porque, assim, independente do que eles fizeram para tentar minimizar o meu problema, eu tive um atraso. Sim. E aí, olha, vale a pena eu ainda ir, mas mesmo com problemas, são algumas férias que a gente vai deixar, porque atrasou 4 horas, não vai atrapalhar 100% as férias. Diferente de um compromisso, como alguns casos. Sim. Mas, em outros casos, cabe ainda judicializar ou não? Então, você falou de voucher de alimentação.
quando o atraso ele é a partir de 4 horas, é porque assim, a jurisprudência ela entende que o seu dano ele só pode ser indenizável, na verdade, indenizável é uma forma meio coloquial, na verdade é compensado, né? A partir de 4 horas de atraso de voo. Tá. Então, a partir de 4 horas, a gente já começa a pensar na verdade, num dano moral aí. Ainda que eles tenham tentado minimizar os seus danos, você teve um dano. Você teve perda, muitas vezes, novamente, de compromisso, você está em um outro local, muitas vezes sem sua bagagem, sem nada. Então, a alimentação, e às vezes eles te dão um voucher de R$50, que a gente sabe que dá para comprar uma coxinha, e muito mal no aeroporto. Então, assim... No aeroporto, exatamente. Vou te falar, tomei um café com leite com misto quente, R$55, Flavinha. Então, você vai nem pagar o seu misto quente. Aí você vai aceitar o quê? Uma coxinha como compensação pelo dano que você teve de Sem ficar chance. 4 horas dentro. Lembrando o meu caso, que eu tenho um problema com voo. Eu ficar 4 horas dentro do aeroporto, eu quase surto, gente. Eu tenho um problema seríssimo, é sério. Eu tenho crise de pânico com o avião. Então, você começa a analisar todo esse transtorno. Eu vou pensar, não, eles tentaram realmente minimizar os danos, mas não foi suficiente. Até porque teve uma falha na prestação de serviço. Novamente, a gente tem que lembrar que a relação jurídica, ela começa a partir do momento que você compra a passagem aérea e eles se disponibilizam, eles ofertam um serviço de passageiros. Né? Passageiros e bagagens. Então, assim, se você contrata um horário, você tem que comprar um horário. A mesma coisa, por exemplo, eu faço pintura, né? E aí eu contrato com você que eu vou na sua casa fazer um quadro, enfim. Se eu chego 4 horas depois, muitas vezes você não vai ter nem vontade de fazer aquele serviço. Fala, nossa, eu fiquei 4 horas te esperando, fiquei 4 horas muitas vezes com fome, tive que cancelar compromisso e você só chega 4 horas depois e muitas vezes sem dar um tipo de justificativa. Então, assim, você pode romper o contrato ali na partir daquele momento. Muitas vezes a gente não rompe porque a gente precisa daquele contrato para voltar, né? Sim. Porque a gente tem que lembrar que a gente está falando de contrato de transporte. Não é um contrato que você está fazendo ali, um contrato estético, é um contrato de transporte. Você precisa voltar ou precisa ir para algum lugar. Então, assim, sim, a gente pode falar em uma ação, mas assim, vamos lembrar que cada caso é um caso. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Também não adianta a gente achar que a gente vai ajuizar a ação. Ai, Marcela, fiquei 1 hora aqui no aeroporto, quero processar. Eu, particularmente, pela minha ética profissional, eu não ajuizo. Eu entendo, falo, olha, como que procedeu? Você perdeu muitas vezes uma cirurgia? Compromisso. Exatamente. Tudo a gente precisa analisar. Mas, assim, num modo geral, cada caso é um caso, tudo precisa ser muito bem analisado. Tem que ter um bom senso, né? Que senão Claro. não faz sentido, né, Flavinha? Com certeza. Agora, tem um problema que a gente, poxa, vê que hoje as pessoas talvez não entram com processos judiciais, não correm atrás do seu direito, porque acredita que a morosidade, a demora é muito grande. E essas pessoas que não entram? É muito demorada. Fala pra mim, como é que tá sendo isso? Eu fico triste porque, assim, as ações, elas são muito rápidas, né? A ação contra a companhia aérea é uma ação de juizado especial, muitas vezes, a não ser que, por exemplo, você perdeu uma mala e aí, enfim, você conseguiu comprovar que na sua mala tinha acima de 40 salários mínimos, e aí você ainda quer pedir um dano moral e aí você consegue. Aí você tem que ajuizar numa vara civil. Mas, por exemplo, ações contra companhias aéreas, elas muitas vezes são ajuizadas em juizados especiais. Juizado especial não tem custo, né? Eu, por exemplo, no meu caso, eu não cobro honorários iniciais, eu só cobro honorários ao final. Então, a partir do momento que a pessoa recebe, que eu vou cobrar os meus honorários. Então, ela não vai ter custo. E ela só vai ter que ir a uma audiência, que vai durar 5 minutos ou menos, porque assim, é muito rápido. Geralmente a gente senta numa mesa assim, o advogado pergunta, tem propósito? Tem acordo? O juiz leigo, o conciliador pergunta, tem acordo? Não tem. Acabou. E aí vai embora. Beijo, tchau. E aí a pessoa perdeu 5 minutos da vida dela, às vezes, por uma indenização de 10, 20, 30, 40 mil reais. Então, assim, por conta de todo o transtorno que ela teve. Então, eu sempre falo, encaminhe os seus documentos para um advogado que seja da área, principalmente, né? Que conheça. Se você puder escolher que seja da área, que entenda, que vai conseguir estruturar bem o seu processo, faça isso. Pergunte se você tem algum direito e se vale a pena. E é o que eu falo, eu sou sempre muito sincera com os meus clientes. Olha, isso aqui vale a pena? Não, isso aqui não vale a pena. Mas, assim, geralmente contra a companhia aérea vale a pena. Marcelinha, eu acho legal a gente estar trazendo essa questão aqui, porque, como eu falei no início, o nosso programa aqui do podcast, ele não passa só mais no Rio de Janeiro. Graças a Deus, nós estamos lá no Rio Grande do Sul, na região sul, né? E nós temos lá outros amigos que possam, de repente, querer entrar em contato com você. Então, para tudo, acho que é interessante a gente explicar bem com cuidado as nomenclaturas. Fala para mim, a gente, como advogada, a gente já sabe, mas eu queria que você falasse para a gente aqui, para o público em geral, diferença no-show,
overbooking e cancelamento. Qual é essa diferença? Fala bem devagar. Tá bom. Eu falo rápido. Né? Vamos lá. Cancela... No show. No show. É quando você não usa um dos trechos, né? Você deixou Uma de das usar pernas. uma das pernas, Tá. exatamente. E aí, muitas vezes, a companhia aérea, ela impede que você utilize a outra. A de volta, por Isso, exemplo. Exatamente. Overbooking é quando a companhia aérea, ela vende Você acabou mais de falar. assentos, exatamente, ela vende mais passagens do que assentos. E aí você fica sem conseguir embarcar, né, no voo. E o cancelamento de voo é quando o seu voo ele é cancelado. Por Pela motivos companhia. operacionais, enfim, qual for o motivo que eles indicarem lá. São essas 3 diferenças. Eu acho que é importante também, Marcelinha, a gente explicar o seguinte: até que ponto a gente tem a possibilidade de recorrer? Até onde vale o direito do consumidor, do passageiro de recorrer? A partir do momento que ele se sente lesado, certo? Sim. Como é que eu posso saber que eu fui lesada? Simples. Quer dizer, entre aspas, né? Mas, primeiro, teve cancelamento? Teve overbooking? Eu acho que é importante a gente deixar claro isso. Por quê? Porque todo mundo acha que, como você falou ainda agora, é passível de indenização. Toda hora, vou entrar com outra companhia. Como você falou. Gente, vamos botar na balança para contrabalancear isso daí. Então, tive cancelamento, tive overbooking, tive dano na minha mala, tive mala extraviada. Eu acho que esse é o ponto, a gente saber discernir qual é o fato principal para a gente desencadear o processo. Sim. E isso que a gente está fazendo aqui é uma política pública de esclarecimento para a população. Com certeza. Né? Com certeza. Então, o que é mais mito e o que é verdade nesse contexto todo de indenização? Porque todo mundo fala o seguinte, não vale a pena, você vai ganhar R$100, R$200. Uhum. Fala pra gente, o que é mito e o que é verdade nisso aí? Dá uma notícia boa, tá? Eu tô com um processo lá, ó. Vamos ver. Vamos ser Quando a gente otimistas. fala de indenização. Não, eu acho que é legal a gente falar isso, porque as pessoas acham que elas vão ganhar R$200, R$300. O que é mito e o que é verdade em indenização? Então, primeiro, foi como eu expliquei, né? O processo é digital, já começa por aí. O processo, hoje, todos os processos são eletrônicos, né? Começa por aí, primeiro fato. Então, assim, por exemplo, se alguém quiser entrar em contato comigo que mora em Brasília, não teria sem problema nenhum. Legal. Exatamente. Isso é bom, isso aí. Eu tenho várias ações em São Paulo, eu tenho ação em Mato Grosso, enfim, porque a gente consegue fazer... Muitas vezes, antigamente tinha mais recorrência com isso. As audiências, elas eram online. Uhum. Hoje em dia, elas são presenciais. Mas, assim, eu tenho um correspondente no Brasil todo. Então, se eu precisar, eventualmente, eu vou entrar em contato com um colega que vai fazer essa audiência para mim. Então, sim, eu posso pegar um caso de Amazonas que não teria nenhum tipo de problema. Por isso que eu falo que a minha atuação é no Brasil todo. Então já pode fazer até o jabá dela lá no Sul, né? Pra você que Claro, tá no Sul aí, isso ó. aí, por isso que eu Com tô falando certeza. aqui. Doutora Marcela, Direito Aéreo, teve algum problema nas companhias Entre em aéreas no teu contato voo? com Fala Pública Podcast, nas redes Nossa sociais, parceira lá. nossa parceira aqui. Com certeza. Já tive ação no Rio Grande do Sul também. Então, Que e aí legal. fala pra gente, continuando o que você estava dizendo, os processos são eletrônicos. Isso, os processos são eletrônicos, então, assim, é muito rápido. Por exemplo... a audiência ela é marcada muito rápido, a citação ela é eletrônica e ela é, na hora que você distribui a ação, a citação ela é eletrônica e as companhias aéreas todas elas já mantêm um cadastro junto ao Tribunal de Justiça, então a citação ela é eletrônica, ela já recebe na hora. É claro que existe um prazo ali para ela entrar, enfim, tomar ciência e fazer a defesa. A partir do momento que é marcada a audiência, a empresa ela também tem um marco ali final para ela apresentar a defesa. Vai ser realizada a audiência realizada, teve acordo. E assim, uma verdade que muitas pessoas não sabem é que companhias aéreas adoram fazer acordo. Então, assim, eu tive muitos casos em que os processos, eles terminaram a juização 2 semanas depois, doutora. Acordo. Tem um acordo tal, e a gente consegue discutir esse acordo. Que legal, Consegue isso é importante e, assim, saber, falar. As companhias aéreas, elas já trabalham tanto com essa questão das indenizações que elas mantêm um cadastro ativo em plataformas de acordo certo, por exemplo. E aí o acordo certo entra em contato com o advogado que está ali, né, que subscreveu a petição inicial através do e-mail, a gente tem que colocar o nosso e-mail, e já fazendo uma proposta de acordo. E aí a gente consegue fazer a contra-oferta, enfim, discutir para finalizar o processo sem esperar terminar todo o procedimento, exatamente. Então, isso é uma verdade, que as companhias aéreas, elas fazem muitos acordos. E um mito é que, assim, todo mundo acha isso aí, que vai ganhar R$200 ou que vai ganhar 200 mil. Também, a gente tem que colocar na balança, entender que cada caso é um caso. Eu já tive casos, por exemplo, do mesmo processo, ele ser distribuído
são pessoas diferentes, né, mas que viajaram juntas, cada um foi distribuído em um lugar e uma ganhar 10 mil, outra ganhar 15. Ah, por quê? Porque são juízos diferentes. Claro. Então, assim, a gente não consegue colocar um valor. Então, é um mito que existe um valor mínimo ou um valor máximo de indenização. Entendeu? Isso varia muito de caso para caso. E eu acho que é importante a gente ressaltar também, Marcelinha, que para comprovar tudo isso, a gente tem que guardar voucher. Documentos, fotos. Hoje em dia, qualquer celular tira foto, qualquer celular filma. Não guardei o documento, mas tirei foto do documento. Já está servindo como prova. Com certeza. Isso daí já é fato. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Inclusive, falei com o Pedro. Falei, olha, grava, tira foto de tudo, de bilhete aéreo. E eu sou aquela advogada chata que eu falava assim, Pedro, me manda comprovante tal, né? Táxi, alimentação, foto sua, foto do painel, foto, tudo que você tem que tirar foto. Porque quanto mais fotos, mais robusto é o seu processo. E aí o juiz, ele não fica com medo de julgar. Porque assim, como eu já falei, vou repetir, tô sendo repetitiva, mas como eu já estudei na escola da magistratura, a gente sabe como o juiz pensa. Então, assim, eu estudo, na verdade, hoje em dia, não mais direcionada para magistratura, mas eu estudava com esse foco na magistratura, então a gente estuda como o juiz pensa. Então a gente tem que entender, olha, e eu fazia muitas sentenças, né? Então, quando eu recebi o processo, eu olhava o processo e falava assim, tá, a petição inicial tá ótima, mas e os documentos? Ele fala isso. Aí eu ia lá bater os documentos, não tinha nada. Eu falei, então fica difícil, né? E aí muitas vezes julgava o processo ótimo, você via que o processo era ótimo, mas julgava improcedente porque não tinha quantidade mal estruturado. De documento. E às vezes a pessoa até tem, mas o advogado não pede. Não juntou. E aí, por isso que eu falo, eu sempre mando uma listinha, eu preciso do documento tal, e vai me mandando tudo que você tem. E-mail trocado com a companhia aérea, o horário de início, o horário que foi trocado, porque isso tudo é prova, gente, isso tudo é prova. A Marcela, acumulando com a carreira de advogada, né, no direito aéreo, também é assessora parlamentar na LERJ, como a gente já comentou. Sim. E assim, com certeza, uma experiência muito bacana na questão das políticas públicas do nosso Estado. O que você trouxe dessa questão dessas experiências de políticas públicas para a área de advocacia sua? Porque assim, a gente for falar poder público e a parte do direito de fato, hoje você na parte aérea não é tão ligado, talvez os políticos não utilizem, né, a questão da ida e vinda, mas o que isso contribuiu? Fala pra gente da tua experiência. Então, a LERJ, ela me traz muito um senso coletivo, né, de coletividade. Quando a gente pensa no direito aéreo, a gente não pensa, a partir dessa minha experiência com a LERJ, eu não penso só no indivíduo, eu penso em toda a coletividade que está sendo atingida. Porque, como a gente fala, a partir do momento em que as companhias aéreas elas não reformulam o seu sistema e ela continua errando, ela não vai errar só comigo. Ela vai errar comigo, ela vai errar com você, ela vai errar com você. Então, ela vai errar com toda uma coletividade. E assim, você continuar aceitando esse tipo de erro da companhia, de falha no serviço e não fazer nada, é uma forma de você deixar com que ela permaneça fazendo. Por isso que quando eu peticiono, eu sempre falo que o dano moral, ele precisa ele precisa ter um cunho pedagógico. Porque ele precisa desestimular a companhia aérea. Então, às vezes, o juiz, ele dá uma compensação baixa de dano moral, você fomentar esse tipo de atividade da companhia aérea. Esse tipo de atividade de falha na prestação de serviço. Para que eles possam melhorar, né? Sim. Exatamente. Verdade, fazer um trabalho de melhor. excelência. Então, a LERJ, ela me trouxe muito esse senso de coletividade, porque a gente não legisla para uma pessoa, né? Assim, quando eu discuto com o meu deputado a respeito das proposições, enfim, a gente está pensando no todo, a gente está pensando no Rio de Janeiro inteiro, então a gente não pensa só na Marcela, ou na Flávia, ou no Pietro, a gente pensa em toda a coletividade, como a gente pode beneficiar a vida da população a partir, né, das proposições legislativas. E a mesma coisa eu transponho isso para o direito aéreo. Como eu posso melhorar? É uma ação, mas é essa ação que muitas vezes vai desestimular uma prática da companhia aérea. Legal. Como é que se enxerga, Marcelinha, esse direito aeronáutico no futuro aqui do nosso país? Olha, eu enxergo que cada vez mais as pessoas estão viajando mais e mais de avião. Então, a gente vai precisar, sim, de uma regulamentação através do nosso legislativo estadual, do nosso legislativo principalmente federal. Então, sim, a gente vai precisar dessa regulamentação, porque mais pessoas viajam, mais problemas acontecem. Então, é uma área que ela está crescente, né? Ela está crescendo cada vez mais porque as pessoas com maior
mesmo com baixo poder aquisitivo, né? Como a gente já conversou. Muitas pessoas viajam, então quanto mais recursos a pessoa tiver, mais ela vai viajar, obviamente, isso é um fato. Mas, assim, mesmo as pessoas com baixa renda, hoje, elas ainda conseguem viajar. É claro que a gente não está falando da miserabilidade, a gente está falando de pessoas com baixa renda, elas conseguem viajar, muitas vezes, para visitar uma família, enfim, não estou falando que é uma coisa sempre, mas pode acontecer. Então, eu acredito que, com a crescente do direito aeronáutico, a gente vai precisar, sim, de mais advogados atuando na área, advogados bons atuando na área, preparados, que consigam instruir o seu cliente e que não seja um advogado apenas generalista. Tira foto, acabou, e sem explicar, olha, você precisa fazer isso, como eu falei com o Pietro, você precisa de declaração de contingência, quando eu falei contra o meu cliente, pede um relatório de regularidade, para você deixar o cliente também bem instruído e entendendo o direito dele. Porque muitas vezes ele nem entende. Aí agora o meu cliente me liga, assim como o Pedro, e fala, Marcela, aconteceu isso, 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 o que eu faço? E aí ele já sente segurança num advogado que sabe o que ele está falando. Vai direcionar. Exatamente, que sabe o que está falando. É igual quando você vai contratar um advogado que ele é criminalista, você sabe que o advogado ele vai te dar as instruções para você não cometer algum erro ali perante o delegado, você saber o que você vai falar, o que você não vai falar. Por isso que eu sempre falo também, nunca vá à delegacia sem advogado. Isso aí. Nunca vá. Enfim, agora eu sou o mais curioso, né? Flavinha é curiosa, mas que eu sou um pouquinho mais. Mas fala pra mim assim, qual caso mais intrigou, foi mais inusitado assim para você nessa tua experiência no direito aéreo? Porque com certeza a gente está falando de atraso de voo, a gente está falando sobre a pessoa ficar lá horas, igual você citou aí a questão do que é triste nessa, mas qual foi o caso mais inusitado que você se deparou nessa tua experiência aí do direito aéreo? Olha, teve um caso, nossa, assim, que eu fiquei com muita pena. Era um autor, né, obviamente não vou citar nome, ele viajou pela primeira vez com a mãe para a Europa. Eles ficaram cerca de 40, 42 dias na Europa. E aí tudo que ele comprou, ele colocou em uma mala. Aí ele despachou as malas, eram 3 malas, a dele, a da mãe e esse que eles compraram. Imagina ser 40... Gente, eu um dia no Rio de Janeiro, eu faço um estrago, vocês não estão entendendo. Você me imagina 42 dias na Europa. Enfim, ele estava com a mãe e aí ele despachou essa mala. Quando ele despachou, ele viu que a atendente não colocou a etiqueta. E aí ele gritou, falou, olha a etiqueta. Ela falou, eu vou ter... Aí tentou recuperar e tal. E aí ele já nervoso, obviamente. Já tinha corrido a mala. Porque já tinha corrido a mala, já não conseguiu localizar. Ele começou a ter diversas crises de ansiedade, porque ele estava na Europa, né, viajando para o Rio de Janeiro. Imagina, gente, malas com coisas que ele nunca mais iria ver. Obviamente. Quando que ele vai voltar para a Europa, vai fazer essa viagem com a mãe de novo, enfim. E aí, resumo da ópera, quando ele foi ser realocado, ele comprou uma passagem, um assento do lado da mãe dele, colocaram eles longe, aí ele piorou a crise de ansiedade dele, aí por fim conseguiram colocar eles dois juntos. E aí quando ele chegou no Brasil, fez todo o procedimento, bagagem extraviada definitivamente. Perdeu tudo. Caramba, 42 dias, toda a memória que ele tinha lá. Da Europa. Esquece. Tudo. Que ele comprou de lembrança. Comprou quadros, tudo, assim. Ele tinha uma mala inteira de presente. Meu e de coisas para casa. Ele gosta muito de decoração, enfim. Ele perdeu tudo. E assim, a gente conseguiu a maior indenização, assim, para ele. Foi um caso bem emblemático, a companhia aérea até recorreu, enfim, eu até sustentei oralmente esse caso. A gente reduziu um pouco o dano moral, mas ainda assim foi um dano moral altíssimo. Agora, você não falou quem é a pessoa, mas fala pra gente quanto é que esse cara ganhou aí, ó. Fala, vai. Solta no off eu conto pra vocês. Senão o pessoal vai descobrir os honorários, né? Não, no off eu conto pra vocês. Porque, assim, foi bem emblemático esse caso. Mas assim, já tive vários outros. Teve outro caso que você ficou teve uma passageiro. Vez que os passageiros estavam voltando dos Estados Unidos pro Brasil. Aí eles tinham uma conexão, eu não lembro exatamente qual era o país, Bogotá, lembrei. Eles tinham uma conexão em Bogotá. E aí, como, novamente, o período era curto entre uma conexão e outra, eles perderam a conexão e só realocaram eles no voo 24 horas depois. Nossa. Só que Bogotá estava fazendo um frio, assim, absurdo eles ficaram. E a mala deles foi pro Brasil, veio pro Brasil. Então, assim, eles ficaram 24 horas em Bogotá, numa cidade que eles não conheciam, e sem nenhum... Gente, eles não tinham uma escova de dente. Caramba! Pior é o casaco. Um perrengue.
perrengue, Que lá é frio. se não foram realocados em hotel, tudo por eles mesmos. Dá-lhe indenização. Dá-lhe Foi indenização. que se passa, né? Gente, olha, é o que eu falei, se vocês começarem a ver os meus casos, se eu pontuar, vocês começam a... será que dá pra ir de ônibus aqui pra Amazonas? Marcelinha, para quem está nos ouvindo agora, qual é o conselho prático que você daria para esse pessoal todo que teve problema, que já passou com um problema de companhia aérea e voo? Qual seria o conselho que você daria de primeira? Guarde tudo. Todos os documentos, fotografe tudo. Tudo que você puder fotografar, você fotografe. Guarde, não apague e-mail. Tudo, porque muitas vezes a companhia aérea, ela conversa com você através de e-mail, né? Troca de e-mail. Então, guarde esses documentos. Me contrata. Obviamente, se você teve algum problema 5 anos atrás pra cá, a gente ainda consegue pensar aí em uma ação judicial. E é isso, guardar documento sempre. Sempre, sempre, sempre. E que nunca passou assim, que pode se prevenir? Qual a dica que você daria? Não tem, né? Porque, assim, quando você chega, você já viu que, assim, o máximo é você assistir aos meus vídeos no Instagram, porque eu dou muitas dicas, mas quando o problema acontece, por exemplo, eu também não tô ilesa de passar por um cancelamento de voo. Claro. Eu vou pedir a declaração de contingência, eu vou pedir para ser reacomodada em algum outro voo, mas não significa que isso vai acontecer, mesmo tendo todo esse conhecimento. Mas, assim, se você tiver a possibilidade de seguir perfis na rede social que pelo menos te instruam, que deem informações sobre o que você precisa fazer, Legal. já é uma parte, porque você não vai ficar totalmente perdido. Leigo. Obviamente. E é isso, assim, o principal, a prevenção é você ter conhecimento, porque, gente, informação é tudo. Sim. Informação evita de você perder produtos. Eu já fiz um vídeo no Instagram sobre isso, sobre a quantidade de produtos, né, os ml que você consegue carregar em mala de mão, enfim. Falei sobre bebidas alcoólicas também, quantidade de vinho que você pode trazer. Carregar. Exatamente. Isso é então, assim, importante, informação... essa parte. Eu não usei essa informação porque eu não consegui trazer na minha mala, porque eu não despachei. Mas eu já tinha essa informação. Mas, assim, informação é tudo, gente. Quanto mais informações você tiver, melhor. menos perrengue você passa. Mas, ainda assim, não te blinda de passar. E aí, se passar... Onde te acham? Eu uso o meu Instagram, né? Qual é Marcela essa? Nunes J. Marcela com 2 L's. Isso, Nunes J. O meu TikTok eu posto, mas, assim... muito aleatório, tá tudo no Instagram, assim, a minha Então vamos principal lá. fonte Calma é o aí. Instagram. Pera aí, fala Arroba devagar. Marcela com 2 L's, Nunes J. Isso. Tudo junto. Tudo junto. Tá, lá no Instagram. Isso. No TikTok a gente sabe que são vídeos que a gente passa de informações, né? E fora isso, a Marcela aqui também no Rio trabalha com o nosso deputado, qual Renato é? Miranda. Na Alerj. Sim. Caso alguém queira também enviar propostas legislativas para você, Sim, com né? certeza. Acho que é importante a gente destacar isso, porque nós não estamos ilesos de ideias e Com certeza. proposições, só que sabendo, pessoal, que a gente tem limitação jurisdicional aí, né? Muita. Muita. Então, assim, não é qualquer proposta que a gente pode alterar no direito aéreo. E fora o seu Instagram, Marcela, você também tem seu escritório, né? É Sim. importante a gente destacar que ela não é só uma influencer, né? Eu acho que é legal a gente falar isso. Sim. Uma influencer de direito aéreo, ela é uma advogada atuante, você tem o escritório, Sim. né? Aqui no Rio de Janeiro, e que você já deixou claro que o Brasil inteiro você pode atender, né? Com certeza. Hoje em dia, com os processos eletrônicos, eles facilitaram muito a nossa judicialização, né? A judicialização dos processos. Então, o Brasil todo, quem entrar em contato comigo, vou deixar o meu e-mail aqui também, é marcelanunesadv@gmail.com. Então, quem também tiver alguma dúvida, eu sempre respondo dúvidas no Instagram, vira e mexe. Direct as é o melhor, pessoas, né? muitas pessoas, antes de viajar, as pessoas já estão acostumadas a me mandar, Marcela, pode isso, o que é que não pode? Já me pediram foto de bolsinha que poderia levar Legal. na mala de mão. Isso é Então, eu importante. sempre tiro dúvidas. Quem quiser pode me mandar dúvida lá que eu tiro e a gente vai conversando também. Fora isso, pessoal, Fala Pública Podcast está aqui. Vocês podem enviar também as suas dúvidas para a gente, porque a nossa função aqui é levar para toda a população aí, não só do Rio de Janeiro agora, mas fora do nosso Rio, né? Os esclarecimentos da vida, do cotidiano e do dia a dia do que o cidadão possa precisar, né, Pedro? Verdade, Flavinha. Infelizmente, mais uma vez Estamos chegando ao final. Queria agradecer, Marcela, por ter vindo aqui novamente, por esclarecer todas essas dúvidas com a gente. São dúvidas muito pertinentes para a gente no dia a dia. Eu sou um que já virei cliente, virei fã lá, sigo também nas redes sociais. Temos muitos amigos em comum por coincidência. Verdade. E assim, mas é bacana a gente estar sempre esclarecido. Eu viajei muitas e muitas vezes
E muitas das vezes fui lesado até sem saber. E não sabia que eu tinha o direito realmente de recorrer, até que eu fui... Minha irmã me orientou, olha, mas você tem direito. Porque eu fazia meio que vista grossa, só uma rodinha, uma mala, a gente compra outra e tal. E quando a gente vê que a gente não faz questão do que de fato a gente está pagando para poder ter como retorno, a gente se sente um pouco meio que constrangido e assim, não está certo. E bacana por você ter esclarecido nossas dúvidas. O Fala Pública já parte da casa da Marcela. A Marcela já está aqui, já virou frequentadora assídua já. A casa é sua, quando você quiser, estamos de porta aberta. Obrigado aí por ter vindo, por ter disponibilizado seu tempo. E conte sempre com a gente também, né, Flavinha? Isso aí. É sempre um privilégio a gente ouvir uma profissional da sua envergadura. Direito aéreo é uma coisa que poucos dominam, a gente sabe disso. Muitos falam do direito do consumidor, mas o direito aéreo você tem que conhecer um pouquinho mais, né? Foi como a gente colocou aqui, você tem que saber das resoluções da ANAC, você tem que saber da jurisprudência, você tem que entender o entendimento do juiz, como é que está naquele processo. E eu acho que mais ainda é importante a gente ressaltar, Pietro, que a nossa função hoje do Fala Pública Podcast é levar para todo mundo um pouquinho do conhecimento, né? E deixar para quem quiser nos acompanhar, nós estamos no Instagram, Fala Pública Podcast está lá no Instagram, no nosso YouTube, no canal YouTube, e a gente deixa aqui o registro do agradecimento dessa profissional, né? Deixando claro que você pode também mandar para a gente sugestões. E próximo episódio, né, Pietro? Teremos aqui grandes personagens da política pública do Estado do Rio de Janeiro, contribuindo para todo o Brasil. Fala Pública Podcast fica por aqui, pessoal. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada.